Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Segredos da Consultoria. Aqui a gente fala sobre como construir uma carreira de consultoria lucrativa. E o tema de hoje é sobre como conquistar os primeiros clientes de consultoria. E eu já quero deixar um alerta aqui para vocês. Se você ainda não se cadastrou no nosso canal de Telegram, eu recomendo que você faça isso logo, porque eu vou deixar lá no canal do Telegram um material extra relacionado a esse vídeo que eu estou gravando aqui agora. Para participar do canal é gratuito, você não paga nada, e lá você sempre vai estar recebendo conteúdos adicionais, né, e de valor que você só vai encontrar lá no canal. Então a minha recomendação é que você faça logo a sua inscrição lá no canal, é gratuito. Se você está me assistindo no YouTube, aqui embaixo a gente vai deixar um link, né, que leva lá para a inscrição no canal do Telegram. E se você está assistindo no Facebook ou no Instagram, no link da bio, lá na bio você vai encontrar um link também que vai te levar para o cadastro nesse canal do Telegram. Então não perca tempo e faça logo a sua inscrição lá. Antes de a gente falar como conquistar, né, os primeiros clientes de consultoria, é importante a gente definir, né, que o serviço de consultoria, ele não é como, por exemplo, um produto, né, que você vai lá no supermercado e encontra na prateleira do supermercado, já pronto, né, e pega lá e paga no caixa, né? O serviço de consultoria não é assim. Por que que não é assim? Porque o serviço de consultoria tem por objetivo solucionar, por exemplo, um problema do cliente, né, que você não sabe qual é até você ter contato com esse cliente, ou então ajudar esse cliente a chegar mais rapidamente, né, ou de alguma forma alcançar aqueles objetivos, né, os anseios que ele tanto deseja, né? Por isso que o serviço de consultoria não pode ser como um produto, né, alguma coisa já pronta, estática, que você chega num cliente e fala para ele, olha, eu tenho esse serviço aqui pronto e você então eu quero vender para você, e você se encaixe, né, dentro desse serviço que eu estou te propondo aqui. Não é assim. Na verdade, como se o serviço de consultoria é para ajudar o cliente a alcançar os objetivos dele, ou então resolver um problema que ele tem, você vai primeiro precisar ouvir o cliente, entender qual é essa necessidade dele, e então poder propor uma solução, né, para aquele problema, ou uma forma de ajudar esse cliente a alcançar os objetivos dele. Então, falando de uma forma bem objetiva e simples, o serviço de consultoria é um serviço que vai ajudar o cliente a alcançar, então, as necessidades que ele tem. E essas necessidades são específicas do cliente. Cada cliente tem uma necessidade diferente do outro. Então, se a necessidade é específica de cada cliente, não é, então, um padrão que você vai aplicar em todos os clientes. Não faz sentido. Mesmo que você encontre, por exemplo, um cliente que tenha uma necessidade muito parecida com aquela necessidade de um outro cliente que você já atendeu, você pode até pensar, poxa, eu posso aplicar nesse cliente aqui aquela solução ou alguma solução muito parecida com aquela que eu apliquei, né, e que eu trouxe para aquele outro cliente que eu já atendi. Porque a necessidade, né, desse cliente aqui agora é muito próxima, muito similar à necessidade daquele outro cliente. Porém, como essa necessidade sempre é específica, né, como eu falei, de cada cliente, mesmo que tenha alguma similaridade, né, entre um cliente e outro, sempre vai haver a necessidade de você ajustar, de você adaptar aquela solução que é similar, né, que você usou no outro cliente, você vai ter que adaptar para aquela necessidade que é específica deste cliente agora que você está atendendo. Então agora pensando, né, como a gente pode conquistar os nossos primeiros clientes de consultoria, uma coisa que a gente tem que pensar também como é a decisão, né, de contratação de um consultor. Por exemplo, uma empresa, né, um cliente seu, um possível cliente, né, como que ele toma a decisão de contratar um consultor? A gente já viu que a base para isso é que esse cliente ele deve ter algum problema ou alguma necessidade que ele não está conseguindo resolver sozinho,
e aí ele sente a necessidade de procurar uma ajuda de fora, né, um consultor. Mas como é que ele decide? O que faz com que o cliente decida por contratar um consultor ou outro consultor? De novo, é importante a gente comparar, né, o serviço de consultoria com um produto, né, uma compra de um produto físico. Quando a gente vai, por exemplo, comprar um produto físico, né, a nossa decisão, né, a forma da gente decidir por comprar ou não um produto é mais fácil do que um serviço. Por quê? Porque o produto, normalmente você chega numa loja, você consegue olhar o produto, às vezes tocar, né, pegar o produto, ver a qualidade do produto, olhar os detalhes dele, se puder testar, né, às vezes você pode testar aquele produto para ver se é exatamente aquilo que você está procurando, se vai atender às suas necessidades. Então, à medida que você já tem todas essas informações prévias antes de comprar o produto, você toma a decisão de compra com muito mais segurança do que um serviço, por exemplo. Porque quando você vai contratar um serviço, você só vai saber o resultado final do serviço, se aquele serviço vai te resolver o problema que você está enfrentando, se ele vai trazer a solução adequada para aquilo que você está precisando, só lá no final, quando o serviço acabar. Então, você contrata previamente, confiando naquele prestador de serviço, de que ele vai executar aquele serviço adequadamente e que, ao final, ele vai te entregar aquilo que ele prometeu, né? Aquilo que foi acordado entre você e o prestador de serviço. Então, essa é a grande diferença, né? Quando a gente fala de um consultor, o consultor é um prestador de serviço. E aí então, ele cai nessa regra, né? A necessidade de o cliente confiar, né, na prestação de serviço, né? Confiar naquele consultor e saber que ele é capaz, né, e ter certeza, né, ter segurança de que ele é capaz de entregar aquela solução que ele prometeu, né, que ele acordou com esse cliente. Porque, como eu falei, ele precisa ter previamente essa confiança, porque ele só vai saber exatamente se o serviço de consultoria atingiu o objetivo dele só lá no final, depois que ele já contratou. Bem diferente do que comprar um produto. Então, a gente pode classificar o serviço de consultoria como um serviço de confiança. O cliente precisa previamente confiar de alguma forma no consultor para ele decidir contratar esse consultor. Então, é um serviço de confiança. Assim como outros tipos de serviço também, né? Por exemplo, o serviço de uma babá, né? Ninguém contrata, por exemplo, uma babá, entra lá na internet, né, e pesquisa ali e aí simplesmente clica lá no carrinho, contrate uma babá. Por quê? Porque os pais, eles não vão largar os filhos na mão de qualquer pessoa que eles não confiem. Então, a babá, por exemplo, é um exemplo muito interessante, assim como o consultor, porque na contratação, a decisão de contratação de uma babá depende muito da segurança que os pais, né, da criança têm naquela babá, né, na segurança e a confiança que tem naquela babá, porque eles vão deixar os filhos na mão dessa babá. E o serviço de consultoria, da mesma forma como eu falei. Primeiro porque você só vai saber, né, o cliente só vai saber o resultado efetivo daquele serviço de consultoria ao final, né, depois que o serviço já foi prestado. Também porque a consultoria, o cliente, quando ele contrata um consultor, ele acaba expondo muitas informações confidenciais da sua empresa, né? Então ele tem que se expor para o consultor, mostrando para o consultor os seus pontos fracos, expondo, né, os pontos fracos para o consultor, para que o consultor possa ajudá-lo, né? Então, essas informações confidenciais que o cliente não quer expor para qualquer um, ele vai precisar expor para o consultor. Por isso, ele precisa confiar nesse consultor. E também tem a questão da assimetria informacional. O que é isso? Se o cliente está contratando um consultor, é porque, em via de regra, né, é porque ele, de alguma forma, ele não está conseguindo resolver
aquele problema, né, ou não está conseguindo atingir aquele objetivo que ele deseja sozinho ou com a equipe que ele tem lá na empresa dele. Então, por isso que ele vai buscar a ajuda de alguém de fora, né, no caso, o consultor. E aí, se ele não está conseguindo resolver sozinho e está contratando o consultor, é porque ele sabe que esse consultor tem algum tipo de informação ou tem algum conhecimento, alguma habilidade, alguma expertise que esse cliente não tem. Então, ele olha para o consultor e sabe que aquele consultor vai ter informações, vai ter conhecimentos a mais, né, ou extras, né, além daquele que o cliente tem. Isso gera uma assimetria informacional, ou seja, esse conhecimento específico está na mão do consultor e o cliente não domina essa informação, né, esse conhecimento. Então ele fica um pouco na mão, dependendo do consultor. Esses pontos todos fazem com que confirme, né, aquilo que eu estou falando aqui, que o consultor, o serviço de consultoria é um serviço de confiança. E se é um serviço de confiança, precisa, antes de o cliente fechar, né, antes do cliente contratar o consultor, ele precisa ter segurança e confiança naquele consultor antes de contratá-lo. E aí, para gerar essa confiança, né, que o cliente precisa ter no consultor antes de contratar, e isso leva um tempo, né? Tem um processo, uma jornada que precisa ser percorrida para que essa confiança seja desenvolvida. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Como é o caso do produto, né? Que você vai lá, encontra um produto na prateleira de um supermercado ou de uma loja, e aí você pega aquele produto, examina e imediatamente decide por comprar ou não aquele produto. No caso da consultoria, não. Você vai ter que desenvolver um relacionamento com esse possível cliente, né? Antes dele ser um cliente, você vai precisar de alguma forma desenvolver um relacionamento para que esse possível cliente ele possa ter confiança em você e aí então ter segurança de contratar o seu serviço de consultoria. E aí como que é possível, né? Como é que a gente faz para desenvolver esse relacionamento de confiança, né? A melhor forma de a gente fazer isso é o que eu vou chamar aqui da linguagem do você e não usar a linguagem do eu. O que é isso? Eu vou explicar para vocês. O que eu estou chamando aqui de linguagem do eu é quando você fala tudo relacionado a você. Então, acontece às vezes de alguns consultores, quando vão ter contato com algum possível cliente, começa a tentar mostrar para aquele possível cliente que você tem experiência, né, que você tem conhecimento do assunto, que você é um expert naquela área, né, que você presta a sua consultoria. Você quer mostrar também que você tem já atendeu outros clientes. Então você começa a falar tudo, a minha experiência, os meus clientes, né, o meu conhecimento, as minhas habilidades. Você vê que está tudo falando do eu, né, de mim mesmo, né, sempre centrado em si mesmo. Esse tipo de linguagem, apesar de você achar que pode, de alguma forma, mostrar autoridade para o cliente, mas o que acontece na prática e na realidade é que afasta o cliente. O cliente não está interessado em você, né? Em saber dos seus problemas, em saber das suas conquistas, em saber daquilo que você tem de melhor. Não é isso que está ocupando a cabeça do cliente, o que o cliente está preocupado. Ao contrário, e é o que é desejado, é que você fale a linguagem do você. Ou seja, sempre que você tiver contato com o cliente, você está ali tentando desenvolver um relacionamento de confiança, é importante que você mostre para esse cliente, para esse possível cliente, né, que você está interessado nos assuntos dele, que você tem interesse em saber quais são os problemas que ele está enfrentando, né, quais são as conquistas que esse cliente já teve, querer conhecer o negócio do cliente, né, como funciona a concorrência, né, desse cliente, né, dessa empresa cliente. Então, à medida que você vai mostrando interesse pelo cliente, interesse para
tentar de alguma forma ajudar aquele possível cliente a solucionar os problemas dele, né? Tentar ajudá-lo também a chegar, né, a alcançar os objetivos que ele tem. Isso mostra para esse possível cliente que você está mais interessado nele do que em você propriamente dito. É claro que a gente tem os nossos interesses também, a gente quer vender consultoria, a gente precisa ganhar dinheiro, né? Mas isso tem que ficar em segundo plano. O cliente tem que, para o cliente se sentir seguro de expor as necessidades deles, expor as fragilidades dele, né? Expor os pontos fracos e ter segurança em te contratar, ele precisa encontrar em você um ambiente de confiança, né, de segurança para ele poder se expor. E para isso, nada melhor do que você desenvolver um relacionamento em que você está sempre preocupado no próprio cliente, né, nas necessidades dele, nos problemas dele, nos objetivos dele, em tudo que ele alcançou até aqui. É esse tipo de relacionamento, né, que vai gerar empatia, né, e que vai, ao final, gerar venda para você, venda de consultoria. Nunca tente desenvolver com esses possíveis clientes um relacionamento onde você fica o tempo todo tentando empurrar para ele um serviço de consultoria, ficar falando de você mesmo, contando as suas grandes conquistas, porque isso vai levar o cliente a cada vez mais se desinteressar pelo seu serviço de consultoria. Enquanto que se você mostrar interesse na vida, né, no negócio do cliente, né, ele vai se sentir cada vez mais à vontade, mais seguro de estar perto de você, de conversar com você. Isso então vai gerar aquela confiança que eu falei lá no início, que é necessária para que o cliente possa tomar a decisão de contratar o seu serviço de consultoria. Então, o consultor, ele está o tempo todo semeando esse tipo de relacionamento. Porque a venda de consultoria, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Então, você tem que estar o tempo todo procurando, encontrando, primeiro descobrindo qual é o seu cliente ideal, quem é o cliente que você gostaria de atender, né? Quais são os clientes que você gostaria de atender, e eu estou me referindo aqui ao perfil de cliente que você gostaria de atender. E aí então você vai buscar um relacionamento com esses clientes que têm esse perfil do seu cliente ideal, tentando sempre desenvolver um relacionamento de confiança baseado nessa forma que eu acabei de falar aqui, né? Essa forma usando a linguagem do você, sempre interessado no cliente e não falando de você mesmo, né? Somente depois que você conseguiu desenvolver esse relacionamento de confiança é que você vai poder então fazer uma proposta de prestação de serviço de consultoria para esse cliente. Antes disso, vai ser um tiro no pé. Possivelmente você vai fazer, o cliente vai até falar, ok, vou dar uma olhada, mas ele vai engavetar a sua proposta e não vai te contratar. Quanto tempo que isso leva, né, para desenvolver esse relacionamento? Eu falei que leva um tempo, não é de um dia para a noite, mas quanto tempo que leva? Isso depende de cliente para cliente, né? Em geral, vai levar um tempo maior, a maioria dos clientes vai levar um tempo maior para desenvolver esse relacionamento, mas pode também acontecer por algum motivo que nas primeiras conversas, né, com um possível cliente, ele de alguma forma já cria uma identidade com você, né, ele já se sinta à vontade com você, dependendo da forma que você conduzir as conversas, e em poucas conversas, uma ou duas conversas, ele já se sente à vontade, confortável para te contratar. Então, depende, né, você consultor, né, vai precisar desenvolver esse feeling, né, esse sentimento de saber de medir, né, como está esse relacionamento seu com esses possíveis clientes, né? Se você está conseguindo desenvolver essa confiança que esse cliente precisa para te contratar. E se você sentir que logo nas primeiras conversas o cliente já se sente confortável, já se sente seguro, né? Muitas vezes nessas conversas o próprio cliente começa a te pedir, fala para mim o que você faz,
né? E aí não é você que está falando de você mesmo, né? Mas o cliente está te pedindo para falar do seu negócio, né, de consultoria, e aí então você começa a falar e ele mesmo pode te pedir uma proposta de consultoria logo nas primeiras conversas, mas isso também pode levar a um tempo maior. Então tudo vai depender de cada caso, né, de cada cliente, e você como consultor, você precisa estar atento, né, para entender em que etapa desse relacionamento que você está no momento com aquele cliente. E aí então surge a pergunta, né? Ok, eu, né, como consultor, eu preciso estar, já entendemos isso, né? Eu vou primeiro definir qual o perfil do meu cliente ideal, né? Aquele cliente que eu gostaria de atender, né? Qual é o perfil desse cliente? E aí então eu vou correr atrás, né, de conhecer esses clientes de alguma forma. E aí desenvolver um relacionamento com eles, um relacionamento de confiança, que eu já sei que não é uma coisa que se desenvolve da noite para o dia. Mas enquanto isso, né, enquanto eu estou semeando esses relacionamentos com esses clientes ideais, né, com esses clientes que têm, com esses possíveis clientes, né, que têm o perfil do meu cliente ideal, como que eu vou sobreviver, né? Como que o meu negócio de consultoria pode sobreviver? Eu preciso faturar, eu preciso gerar receita para o meu negócio, senão, enquanto eu estou investindo no relacionamento com esses possíveis clientes que têm o perfil de cliente ideal, eu preciso estar gerando faturamento porque eu preciso sobreviver, né? O meu negócio precisa sobreviver, né? As contas, elas vão surgindo e você precisa pagar, né? Então, você precisa gerar receita. Então, como que a gente faz para gerar receita, né? Receita de venda, enquanto está acontecendo esse período de semeadura, né? De relacionamento? O que você vai precisar fazer é olhar, focar também, não deixar de lado o desenvolvimento de relacionamento com esses clientes ideais, evidentemente. Mas, enquanto isso, paralelo a isso, você vai ter que olhar também para o que eu vou chamar aqui do melhor cliente. O que é o melhor cliente? Ele é diferente do cliente ideal. O cliente ideal, como eu falei, é aquele cliente que tem aquele perfil de cliente que você gostaria de atender, né? Esse cliente ideal, ele tem necessidades, né? Ele tem problemas, ele tem aspirações, dores, que você já mapeou, né? E que são necessidades que se encaixam perfeitamente com aquilo que você tem para oferecer, né? Que se encaixa com a solução que você tem para dar para esses clientes. Então, encontrar esses clientes ideal é o grande negócio, né? O que todo mundo quer, né? E a gente vai estar sempre investindo tempo em desenvolver relacionamentos com esses possíveis clientes que têm esse perfil de cliente ideal. O cliente melhor, que eu estou chamando aqui, é aquele que se encaixa à vida real, né? Enquanto eu não tenho a carteira cheia desses clientes ideais, eu vou buscar esse cliente melhor, né? O que é esse cliente melhor? É aquele que tem uma necessidade que é urgente, ele precisa resolver algum problema rapidamente, né? Ou ele precisa alcançar um determinado objetivo e esse alcance desse objetivo precisa ser feito logo, né? Ele tem um prazo para chegar nesse objetivo que ele tanto deseja ou resolver esse problema que ele tanto precisa. Então ele tem uma necessidade urgente. Esse cliente, esse melhor cliente, ele também já te conhece. De alguma forma, ele já te conhece e já confia em você. E também ele deseja te contratar, ele quer te contratar porque ele já te conhece, já tem confiança em você e quer te contratar. E você tem habilidades, né, tem expertise para solucionar aquele problema que esse problema urgente desse cliente, ou ajudar esse cliente a alcançar aquele objetivo urgente que ele tem. Mesmo que não seja aquele serviço ideal, né, que você gostaria de fazer para o resto da sua vida, né? Então, você tem que olhar para esse cliente melhor, que a gente está chamando aqui de o melhor cliente, como sendo aquele cliente que te põe no chão, né?
que é aquele cliente que você está investindo pelo menos nesse momento de transição, enquanto você não tem a sua carteira de clientes cheia de clientes ideais. E quem são esses melhores clientes, né, que a gente está chamando aqui? Onde é que eles estão? Eu vou fazer uma comparação aqui. Na Bíblia, né, Jesus ele falou que a gente deveria amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E aí Jesus foi perguntado, quem é o próximo? Então, eu queria comparar esse episódio com esse melhor cliente. O melhor cliente, ele é de fato o meu próximo, né? Aquela pessoa que está muito próxima de mim, porque precisa ser uma pessoa que já confia em mim, que já gostaria de contratar o meu serviço. Então, onde vai estar esse melhor cliente? Possivelmente ele vai estar lá na sua agenda de telefone, né? No meio dos seus contatos. Se você fizer uma busca lá nos seus contatos no celular, você vai poder identificar ali possíveis melhores clientes, né, que já te conhecem, que você de alguma forma tem uma abertura para poder contactar esses possíveis clientes e poder saber se ele está precisando de alguma ajuda, se ele tem alguma necessidade que ele precisa resolver, né, alcançar, e que você tem condições de ajudá-lo a alcançar ou resolver esse problema. Esse melhor cliente, então, ele pode ser que não seja exatamente aquele cliente o seu cliente dos sonhos, né? Aquele cliente que você gostaria de ter um relacionamento para o resto da sua vida, né? A longo prazo. Mas por que ele é o melhor cliente? Porque é aquele cliente que está ali disponível, querendo o seu serviço e que você pode, então, imediatamente fechar um contrato de consultoria, né, de prestação de serviço de consultoria para esse cliente. Então, por isso que ele é o melhor, né? Ele não é o ideal, possivelmente ele não vai ser o seu cliente ideal, mas ele é o melhor porque ele já está pronto, né, para te contratar, ele já está querendo te contratar. E se ele já está querendo te contratar, por que ele não te contratou ainda, né? Talvez você possa estar perguntando isso. Na verdade, quando a gente fala assim, ele já está pronto para te contratar, é porque ele já te conhece, já sabe que ele tem uma necessidade urgente e sabe, se ele souber que você é capaz de ajudá-lo nessa necessidade, né, a solucionar um problema, aquele problema que ele tem urgente, ele já vai estar pronto para te contratar, porque ele tem confiança em você. Acontece que muitas vezes esses clientes, esses possíveis clientes, né, que estão tão próximos de você, que estão às vezes ali na sua lista de contatos, né, na sua lista de telefone, né, ali no seu celular, ele não sabe que você é exatamente a pessoa que ele está procurando. Então, cabe a você, consultor, buscar na sua lista de contatos esses talvez possíveis clientes e entrar em contato com eles. E aí então começar a perguntar, usando aquela linguagem que a gente falou, a linguagem do você, começar a perguntar como está seu negócio, que você está, quais as dificuldades que você está enfrentando. E aí, como ele já te conhece de alguma forma, tem um tipo de relacionamento com você, ele já vai rapidamente se abrir e expor, né, as necessidades dele, aquilo que ele tem. E aí você já pode colocar, olha, você está disposto, você gostaria que eu fizesse uma proposta para você, pra gente, porque eu acho que eu consigo te ajudar nesse problema que você está enfrentando. E aí, como ele já te conhece e tem confiança em você, possivelmente ele vai falar, né? Não, claro, eu quero, por favor, faça essa proposta para eu ver, porque se realmente você tiver condições de me atender, vai ser ótimo, porque eu já te conheço, eu já tenho confiança em você e não faz sentido eu procurar a ajuda de um profissional que é estranho para mim. Talvez essa pessoa vai ser um amigo seu, né? Um amigo seu que tenha uma pequena empresa, né? Um negócio, talvez até um pequeno negócio. E muitas vezes o primeiro cliente, sendo esse melhor cliente, talvez você vai ter que até atender de forma sem cobrar, né? Dizer para ele, ó, deixa eu fazer esse serviço,
Aí ele pode dizer assim, mas eu tô sem dinheiro, não tenho condições de pagar, né? Eu gostaria muito de te contratar, mas eu não tenho condições nesse momento de pagar por esse serviço, pelo seu serviço. Então você pode se oferecer a fazer, mesmo que não seja o serviço completo, né? Todo o serviço para atingir todo o objetivo que ele tem, né? A necessidade que ele tem, mas que talvez um pedaço, né? Uma parte dessa necessidade você consiga resolver para ele de forma gratuita. E aí é uma oportunidade que você tem para mostrar as suas qualidades, né? Mostrar aquilo que você tem, a sua capacidade de ajudá-lo, né? E aí, depois que você fez esse primeiro serviço gratuito, talvez ele se anime a te contratar, né, para outro serviço ou para completar, né, aquilo que está faltando para que ele tenha o objetivo dele atingido mais rapidamente. E não só isso, né? Às vezes uma consultoria gratuita, né, que você faz, mesmo que seja um serviço pequeno, pode te gerar outros clientes, né? Esse cliente que recebeu o seu serviço gratuito, se ele gostar daquilo que você fez, se você fez bem feito, né, e trouxe um bom resultado para aquele cliente, ele pode te indicar para outros clientes. E isso também depende de você. Sempre que você tiver contato, né, sempre que você fechar um trabalho ou tiver um contato com um desses clientes, mesmo que ele não te contrate também, contratando ou não, né, você sempre pode pedir para essas pessoas para te indicar para outras pessoas, né, outros colegas dele, né, de alguma forma fazer uma intermediação, né, para que você, então, de um contato que você tem, consiga um outro contato e que se esse outro contato, mesmo que você não conheça, se ele foi indicado por alguém que ele conhece, né, você já chega nesse segundo contato já à frente, né? Ele já vai ter uma certa confiança em você, mesmo não te conhecendo, porque você foi indicado por alguém que ele confia. Então agora você já sabe que se você ainda não tem, né, aqueles clientes, né, não tem na sua carteira de clientes cheia de clientes, aqueles clientes ideais, né, aqueles clientes com quem você quer ter um relacionamento de longo prazo, você vai ter que focar no melhor cliente, né, que é aquele que a gente está chamando aqui o seu próximo, né, aquele que possivelmente está na sua agenda de telefone, né, aquele que de alguma forma você já teve contato e já gerou um mínimo de confiança necessário para que esse cliente tenha segurança de te contratar. Agora, como que você faz para identificar, né? Eu falei para você fazer uma busca na sua agenda de telefone e tentar identificar esse cliente, esse melhor cliente. E como é que você faz isso? Como você faz para identificar esse cliente? A minha proposta para você é que você pense em dois parâmetros, né? Que é a necessidade e a urgência. Então, o seu alvo na busca desse melhor cliente é encontrar aquele cliente que tem uma necessidade muito grande com urgência muito grande. Ele tem uma grande necessidade, né? Ele precisa de alguma coisa, ele sabe que ele precisa disso, não é uma coisa que você precisa ficar convencendo ele de fazer, porque ele já precisa de alguma coisa, né? Ele precisa resolver um problema ou ele precisa atingir um objetivo. E também a urgência, né? Quanto mais urgente essa necessidade, melhor para você, porque se ele precisa resolver esse problema, que ele tem consciência e precisa resolver esse problema logo, tem urgência para isso, então ele já está pronto para te contratar, ele precisa te contratar. Então pense sempre nisso. Quanto maior a necessidade e maior a urgência, melhor vai ser para você ser contratado. Esse vai ser o seu melhor cliente que está pronto para te contratar. Isso porque, tendo uma necessidade urgente dessa forma, essa necessidade urgente faz com que esse cliente seja empurrado para tomar uma decisão. Imagina você, né, como um cliente, imagina um cliente, né, que está ali precisando resolver um problema tão urgente, uma necessidade tão urgente e vai ficar parado, não vai fazer nada, né? Se é urgente, ele vai necessariamente ter aquele impulso de agir, de tomar uma decisão.
Então, isso facilita muito na hora de decidir em contratar o consultor. Quando ele vê que tem alguém, né, um consultor, que ele já conhece, que ele tem confiança e que é capaz de resolver aquela necessidade urgente dele, rapidamente ele toma a decisão de contratar. E os outros contatos, né? E aí você, né, como eu falei, você está olhando ali a sua agenda de telefone, os seus contatos, e ali você separa, né, aqueles contatos, né, que são possíveis melhor cliente, né? Aqueles que têm, como eu falei, uma necessidade que é urgente. Então você já separou esses aí. Esses você já pode contactar, né, para já ir pensando em fechar negócio com eles. Mas os outros que estão na sua agenda? Então você vai separar em outras 3 categorias. A primeira, você vai olhar para aqueles contatos seus, aqueles clientes que não têm consciência ainda de uma necessidade específica, mas você, por ser da área, né, da sua área de atuação, sabe que tem uma necessidade sim e que ela é urgente. Por exemplo, digamos que existe uma legislação que está sendo aprovada, que vai trazer uma grande oportunidade para aquele contato seu, né, aquele possível cliente seu. E esse contato, ele não sabe, não está sabendo que essa lei está sendo aprovada. E digamos que para aproveitar essa oportunidade, existe uma janela de tempo, né, um prazo que você precisa agir dentro daquele prazo. Se esse seu possível cliente não tem consciência, não sabe dessa legislação, não sabe que tem esse prazo, essa oportunidade que está batendo a porta dele e ele não está conseguindo perceber, mas você sabe disso, então o que você pode fazer? Mostrar para esse cliente a urgência e a necessidade. Mostrar para ele, olha, você sabia que tem uma legislação que está sendo aprovada agora e que vai trazer essa grande oportunidade para você, para o seu negócio, mas para que você possa aproveitar essa oportunidade, você precisa agir, né, nesse período de tempo aqui. Você está sabendo disso? Olha, aproveita isso. E aí então você mostra para esse cliente essa necessidade urgente e aí então ele assimilando e entendendo e tendo consciência dessa necessidade urgente, ele sai dessa categoria daqueles que não têm necessidade e passa a ser aqueles da primeira categoria que você viu lá, que são aqueles que têm necessidade e urgência, uma necessidade urgente, que então vão estar prontos para te contratar. Então você consegue empurrar esse contato de uma categoria para outra. A outra categoria que você tem que identificar lá naqueles seus contatos são aqueles que têm consciência que tem uma necessidade, mas não vê urgência para aquilo. Então, tipo assim, o cliente fala, eu tenho um objetivo para alcançar, ou um problema para resolver, mas isso não é muito urgente, eu vou deixando, ele vai empurrando com a barriga, vai deixando, resolvendo as outras coisas urgentes, né, que ele tem na empresa e vai deixando essas outras necessidades que não são na cabeça dele urgentes, né, ele vai deixando passar, o tempo passar e não vai resolvendo. Então, nesse caso, se você identifica um contato que está nessa situação, ou seja, tem consciência de uma necessidade, mas não vê urgência para aquilo, você pode desenvolver urgência para ele. O que é isso? Você começar a mostrar para ele que não é bom que ele fique empurrando com a barriga. Mostrar para ele que procrastinar, ou seja, deixar para depois aquilo que você pode fazer agora, pode gerar custos desnecessários para ele. Isso é um ponto. Ou então mostrar o ganho que ele vai ter se ele resolver agora, né? Resolver logo aquela necessidade que ele tem consciência. Então você traz para ele, um cliente, um possível cliente que tem consciência de uma necessidade, mas que não está vendo a urgência de se resolver aquela necessidade, você pode mostrar para ele, gerar nele esse sentimento de urgência para resolver logo essa necessidade. E aí, novamente, você empurra esse cliente, né, dessa categoria daquele que não está vendo muita urgência para a necessidade dele, você empurra ele para aquela categoria que você quer,
né, que é aquele cliente que tem necessidade e essa necessidade é urgente para ele. E aí então que está pronto para te contratar. E a última categoria, ela vai envolver um grupo de contatos que são aquelas pessoas, né, que têm uma necessidade, mas essa necessidade não é urgente. É diferente do outro, né? Que o outro ele tinha uma necessidade, mas ele não via a urgência, né? Havia uma urgência, mas ele não percebia. Aqui ele tem uma necessidade, ele não vê urgência, mas de fato você também não vê urgência para resolver aquela necessidade. Ou seja, há uma necessidade, mas de fato não é urgente, você não consegue sequer convencer esse contato de que aquela necessidade que ele tem consciência é urgente. Então, esse é o primeiro tipo de pessoas que vão estar nessa última categoria que eu estou falando aqui. O outro tipo de pessoas, né, de contatos, que vão estar nessa última categoria são aqueles que não têm necessidade e também não têm urgência. E também aqueles que têm uma necessidade, mas a urgência que você percebe não é muito grande, né? Então, tem uma necessidade que é um pouco urgente, mas não tanto que seja capaz de convencer o cliente a agir logo. Então, é uma necessidade com pouca urgência. Então, essas pessoas vão ficar nessa última categoria, que são aquelas pessoas que você não consegue imediatamente levá-las para aquela categoria de uma necessidade urgente, que tem uma necessidade urgente, né? Que são aqueles que estão prontos, que precisam contratar você, que precisam tomar uma decisão, né? Que precisam agir rapidamente. O que você vai fazer com essas pessoas? Você vai abandonar? Não. O que você vai fazer? Continuar relacionando com elas, gerando relacionamento, sempre estar entrando em contato, perguntando, né? Sempre usando aquela linguagem do você, como eu falei, sempre interessado no negócio deles, né? Nas necessidades dele, para que durante o relacionamento você consiga descobrir outras necessidades que vão surgir que são urgentes. E aí então você pode tirar essas pessoas dessa categoria que você não consegue ainda vender serviço de consultoria e levá-los para aquela categoria de pessoas onde você já pode oferecer o seu serviço de consultoria. Então é assim que você pode fazer, né, para conquistar os seus primeiros clientes. Então, se eu cumprir com o meu objetivo aqui hoje, você aprendeu, né, que a consultoria ela é um serviço de confiança, e se é um serviço de confiança, precisa desenvolver confiança, um relacionamento de confiança com os clientes. Porque isso a confiança, né, vai ser a base que o cliente tem para ter segurança em contratar o seu serviço de consultoria. Falei também para você que é importante você identificar, né, o perfil do seu cliente ideal, né, que é aquele cliente que você quer desenvolver um relacionamento de longo prazo, que tem necessidades específicas, que são aquelas necessidades que você é capaz de solucionar e que é com quem você quer trabalhar em longo prazo. E aí, identificado esse cliente ideal, você precisa semear sempre um relacionamento de confiança, desenvolver esse relacionamento de confiança com esses clientes, que são chamados os clientes ideais. Mas, enquanto você não tem a carteira cheia desses clientes, né, sua carteira de clientes cheia desses clientes ideais, você vai buscar, então, pelo seu melhor cliente, que a gente falou que são o seu próximo, né, aqueles possíveis clientes que estão possivelmente na sua agenda de telefone, né? E aí eu falei que esses melhores clientes vão ser aqueles que vão sustentar o seu negócio, gerar receita, né? Receita de vendas para o seu negócio e que vai sustentar o seu negócio enquanto você ainda não conseguiu desenvolver um relacionamento de confiança com aqueles seus clientes ideais. E aí eu falei também que para você identificar na sua agenda de telefone ou outras formas de contato, quais são aqueles seus melhores clientes, né, que estão prontos para contratar o seu serviço de consultoria, eu falei que você tem que identificar aqueles que têm uma necessidade urgente. Quanto mais urgente é essa necessidade, quanto mais consciência esse cliente tem dessa necessidade e que essa necessidade é muito urgente,
mais ele vai estar pronto e querendo contratar o seu serviço. E os demais contatos, né, que você já tem, que você já de alguma forma tem um relacionamento, você vai continuar relacionando com eles para eventualmente levá-los, né, da categoria para aquela categoria que você quer, né, de melhor cliente, que é aqueles que têm uma necessidade urgente. E aí, o que você achou desse conteúdo? Você te ajudou de alguma forma? Deixa aqui embaixo o seu comentário, fala como que te ajudou, se te ajudou ou não, e deixa o seu comentário que a gente vai ficar muito feliz em conhecer um pouco mais sobre você e poder também relacionar mais com você. Não se esqueça também de entrar no nosso canal de Telegram, né? Se você está me vendo aqui no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo o link onde você pode se inscrever no nosso canal de Telegram, é gratuito. Se você estiver me vendo no Facebook e no Instagram, lá na bio vai ter um link onde você também pode se inscrever no nosso canal de Telegram. É importante você entrar e se cadastrar ali, porque é gratuito, e lá eu vou colocar um material extra relacionado a tudo que a gente falou aqui nesse vídeo aqui. E lá também a gente está sempre colocando conteúdos exclusivos para quem faz parte do canal. Então não deixa de se cadastrar ali para você aproveitar mais tudo aquilo que a gente tem colocado disponível para vocês. Também não deixe de seguir a gente aqui nas redes sociais, que a gente está sempre postando conteúdos que vão falar sobre como construir uma carreira de consultoria lucrativa. Então até a próxima!